Só deixar um recadinho, nós estamos brigando por título e eles eu não sei o que eles estão brigando. Unidade, a gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Ô, cara, essa é só a verdade. Desculpa, mas não tenho amor nenhum ao Vasco. Quem é maior, Flamengo ou Vasco? Se não responder, né? Vou usar uma expressão que é usada do outro lado, aqui do Rio de Janeiro, do maior rival do Flamengo. Quem é o maior rival? Não sei, é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo, então a distância é imensa, né? Vou fazer o seguinte, eu vou para casa e vou pensar em alguém, sei lá, que se aproxime, porque eu não consigo ver. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva alento pro Maracanã que vai chorar muito. Sensacional, Luiz Quintanilha, comando pelo Vasco. Iranildo lançou, Romário tá na área, bateu e gol! Ele deu um toque de primeira pro Romário e fuzilou Carlos Germano a 16 minutos cravados. Bota o Flamengo com a mão na Taça Guanabara. Cruel, muito cruel o Romário. Bota o Flamengo na frente, bem perto do título. E hoje tem o clássico dos milhões. Chegou o grande dia, Mengão entra em campo hoje. Primeiro clássico do ano, Flamengo às 7 horas da noite entra em campo. E meus amigos, no final do vídeo eu vou dar o meu palpite, mas faz o seguinte, você que tá assistindo o vídeo, já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater hoje uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui hoje no nosso canal. E olha só, vai nos comentários rapidinho, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Manaus, se você é do Rio Grande do Sul, escreva nos comentários e escreva o seu palpite para hoje. É muito importante a sua opinião, você interagir junto com a gente aqui. A gente viu aí o Romário, né? Muito engraçado o Romário no passado falando do Vasco. Isso aí é muito engraçado isso aí que a gente viu. Mas eu quero que você coloque a sua opinião. Tem muita gente confiante hoje. Primeiro clássico do ano nas mãos do técnico Tite. Muito torcedor confiante. Vamos ver o que vai acontecer. Clássico é clássico. Tudo pode acontecer. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a preparação do Mengão, teve a escolha da arbitragem também, e vamos ver como o Flamengo vai jogar. O Mengão tá escalado, vamos ver como o Mengão vai jogar. Mas antes, como eu falei pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. E olha só, fica ligado que no final desse mês, dia 28 de fevereiro, nós vamos sortear 2 mantos, ó, do Mengão, manto número 1, tá bom? Para 2 inscritos do nosso canal. Para você participar, você tem que ser inscrito do canal e também estar ligado nas nossas redes sociais, que lá estamos iniciando. O link tá na descrição. Depois que você assistir o vídeo, você vai lá e se inscreva, segue a gente lá, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. Créditos, canal Flá TV, canal Vene Casagrande, Bernardo Ramos, ESPN, link na descrição como créditos. Vamos analisar as informações do Mengão, preparação pro Clássico dos Milhões. A nação rubro-negra, tudo pronto para o Clássico dos Milhões. O Flamengo encerrou a preparação neste sábado para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca. Esse que é o primeiro clássico do ano. Confere aí. As equipes se enfrentaram 5 vezes na temporada passada, todas no Maracanã, com 4 vitórias do Flamengo e 1 do Vasco.
Every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Mas já é clássico e clássico de peso. O Flamengo disputa a Libertadores com seu time estrelado. O Ramon Dias reconstruiu o Vasco no final do ano passado. Amanhã tem Vasco e Flamengo no Maracanã. Quem é que leva melhor? O Pedro Henrique Torre traz os elementos do jogo. Valeu, pessoal. Nome definido para o árbitro do jogo. Clássico dos Milhões, domingo, 19 horas, Maracanã, Vasco e Flamengo. Quem vai apitar é Wagner do Nascimento Magalhães com Rodrigo Nunes de Sá no VAR. Isso tudo foi decidido na tarde desta sexta-feira aqui na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. A FERJ convidou os clubes Vasco e Flamengo, envolvidos no clássico, para definir em consenso o nome ideal, na verdade os nomes ideais para a arbitragem desse clássico no Maracanã. O entendimento de pelo menos quatro árbitros que estão na prateleira de cima da FERJ. Existia quase que um consenso em nomear tanto o Bruno Arleu quanto o Wagner, e na impossibilidade do Bruno, entendendo a magnitude de um clássico, um peso como esse, a necessidade de árbitros experientes. Eu acho louvável a transparência do processo da FERJ, do Departamento de Arbitragem da FERJ também. Como foi dito, foi um nome escolhido, ambos os nomes, né, escolhidos em consenso, e que também são a opinião da área técnica do Departamento de Arbitragem da FERJ. Se nós entendermos ser assim no Vasco e Flamengo, acho que com certeza serão nos demais clássicos, porque todos eles têm um peso igual, né? Então é isso, tá aí o posicionamento de cada um. Lembrando que houve polêmica nas duas últimas rodadas. Os dois árbitros que apitaram os jogos do Vasco contra Bangu e Nova Iguaçu acabaram afastados por conta de erros gritantes, foram classificados assim pela FERJ, então eles foram afastados. Diante de toda essa polêmica, houve essa solução na sexta-feira à tarde, aqui na sede da Federação. Vamos fazer o seguinte, a gente vai debater essa história de Vasco e Flamengo escolherem, selecionarem a arbitragem para o jogo. Eu quero ouvir o que o André Kfouri tem a dizer, mas antes vamos acionar o nosso comentarista de arbitragem, o Leonardo Gaciba, falando sobre o tema. Realmente é uma notícia triste, muito triste para a arbitragem, e talvez reflita o porquê que a arbitragem carioca vem perdendo tanto espaço nos últimos anos, né? Isso aí realmente é vergonhoso o que vai acontecer, né? Esse é o tipo de reunião que eu particularmente nunca participaria como parte envolvida ou sendo de comissão de arbitragem. Eu realmente, se fosse árbitro, realmente eu estaria me sentindo completamente desprestigiado pela minha comissão de arbitragem, pela minha federação. Vamos lá, André, quero te ouvir também sobre o tema. Eu penso de uma maneira muito parecida com o Gaciba. Não é atribuição dos componentes da competição, das equipes que vão jogar, dos seus dirigentes, das suas comissões técnicas, quem quer que seja. Não é atribuição dos times escolher árbitros ou equipes inteiras de arbitragem, e o consenso atenua muito pouco essa questão. Isso é atribuição de outras pessoas que estão numa federação ou numa confederação ou numa liga, tomaram um dia, daqui a algumas décadas provavelmente a gente tenha isso aqui no Brasil. Existem pessoas que trabalham com profissionalismo e são responsáveis pela escala de árbitros, pela retirada de árbitros dessa escala em caso de falhas, a chamada reciclagem, o treinamento desses árbitros, a avaliação deles minuciosa, com critérios claros. Tudo isso
parece uma coisa utópica no futebol brasileiro, a ponto de uma federação como a FERJ chamar os times e falarem, olha, escolham aí. Entrem num acordo, para nós tá bom. Em bom português, foi isso que aconteceu. O único aspecto, entre aspas, positivo de algo assim é que, principalmente nos jogos mais quentes, né, no futebol brasileiro, aqueles que têm a rivalidade mais exacerbada, como é o caso de um Flamengo e Vasco, o árbitro sofre demais, seja quem for. As equipes já entram em campo, né, os jogadores com aquelas rodinhas, a pressão e tal, todo mundo disposto a tirar um pouquinho a seu favor do que é o trabalho do árbitro. Ninguém preocupado em permitir que o árbitro faça o seu trabalho com um nível mínimo de tranquilidade. Então, se escolheram, deixem o cara trabalhar, né? É a única coisa que eu consigo tirar de benéfica, mas é muito ruim e um precedente muito perigoso, porque esse não é trabalho dos clubes, não é uma atribuição deles. Deveria ser, essa questão deveria ser tratada de maneira mais profissional. Vamos falar sobre dois personagens importantes, um de um lado, o outro do outro, Arrascaeta e Payet. Nós temos números. Payet e Arrascaeta desde a estreia do francês. Todo momento que o Payet estreou, esses são os números. 20 partidas para o francês, 3 gols, 2 assistências, 16 jogos para o uruguaio, 3 gols, 4 assistências, a importância dos dois para cada lado. Absolutamente cruciais. E aí, quem é mais importante para... Difícil falar, porque você não pode analisar um jogador separado do contexto coletivo no qual ele está, mas digamos, a ascendência, a influência do Payet no time do Vasco atualmente, por causa da reserva técnica que ele representa, a distância que existe entre eles e entre ele e todos os seus companheiros, talvez seja maior do que é a distância técnica do De Arrascaeta. Talvez não. É maior do que é a distância técnica do De Arrascaeta para os seus companheiros de Flamengo, porque nós estamos falando de dois elencos muito diferentes do ponto de vista técnico. O Flamengo está muito à frente, o De Arrascaeta tem companhia de um nível muito mais alto do que o Payet tem. Isso não é absolutamente nenhuma crítica, óbvio que não, ao De Arrascaeta. É só para tentar situar quem é quem. Mas, assim, no caso do jogador que é líder técnico, um cara capaz de decidir, que normalmente decide, o histórico do De Arrascaeta pelo Flamengo, obviamente, é de máximo respeito. Máximo respeito, seguimos aqui. O Flamengo vai jogar mais uma vez com o Losango no meio de campo e Pedro e Everton Cebolinha no ataque, tá? Falando sobre Pedro e Everton Cebolinha em primeiro lugar, Bruno Henrique e Gabigol marcaram gols contra o Sampaio Corrêa. O que isso significa? Que ainda é pouco. Os jogadores têm que fazer mais. Eles precisam ser expostos. E aí até vale a discussão, você prefere Gabigol ou Pedro no ataque? Deixa aqui nos comentários. Mas hoje o Pedro é um jogador mais letal do que o Gabigol, né? Sem dúvida nenhuma. Disso eu não tenho a menor dúvida. E aí vale a discussão nesse momento. O Gabigol, por ter marcado um gol contra o Sampaio Corrêa, por ser um ídolo do torcedor do Flamengo, ele merecia a condição de titular? Eu respondo para você, não. Eu acho que ainda é muito pouco. É grave o que está acontecendo com o Gabigol. Ficar 16 jogos sem marcar um gol e quando marcar contra o Sampaio Corrêa e tendo perdido oportunidade no segundo tempo também, eu vejo que o Gabigol precisa ainda mostrar muito mais para readquirir a condição de titular desse time do Flamengo. Tá? Então acho que o Tite acerta na escolha pelo Pedro. E entre Bruno Henrique e Cebolinha? Bruno Henrique dá ao Tite uma condição que o Bruno Henrique talvez não dê nesse momento, que é a condição de abrir mais o campo. Bruno Henrique se torna mais letal jogando com o Losango no meio de campo, mas mais alinhado ao parceiro dele de ataque, né? Não tão distante assim do Gabigol. E nessa formação, o Flamengo deve jogar da seguinte forma, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson um pouco mais pelo lado esquerdo, De La Cruz pelo lado direito, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, tá? Primeiro, o Tite acerta na estratégia nesse meio de campo, tá? Eu prefiro o meio de campo do Flamengo assim do que aquele time que joga com 2 pontas abertos. O que pode acontecer em determinados jogos, pode acontecer contra o Vasco, de repente, no segundo tempo,
Isso aí depende muito das circunstâncias do jogo, tá? Agora, o que me faz crer que o Vinha será titular desse time do Flamengo é justamente essa formação com o Everton Cebolinha. Por quê? O Vinha é um jogador melhor do que o Ayrton Lucas na construção do jogo desde lá de trás. Então, quando o Vinha tiver condições, a tendência é que o Flamengo tenha um lateral que fique mais e outro que ultrapasse bastante. Isso vem acontecendo já no time do Flamengo, com o Varela fazendo esse papel pelo lado direito. A gente viu isso nos amistosos contra a Filadélfia e principalmente Orlando City, tá? Ele é um jogador que vem fazendo isso. O De La Cruz sai um pouco da posição, abre o corredor para o Varela ultrapassar e fazer um cruzamento, eventualmente chegar à linha de fundo, coisa que ele sabe fazer, tá? O Varela é um lateral que fica mais posicionado em relação, por exemplo, ao Pumita Rodrigues, que é companheiro dele de seleção uruguaia e joga, inclusive no Vasco da Gama, perdeu a posição para o Paulo Henrique, porque tem jogado muito mal na equipe vascaína, mas o Varela sabe fazer isso também, imagina, né? Tem todas as condições de fazer isso. Então Vinha, por outro lado, deve ser o lateral que fique mais posicionado, alinhado aos zagueiros no processo de saída de bola e criando mais um jogo pelo meio, com o Tite abrindo o Everton Cebolinha, tá? Então o que o Tite quer com isso? Jogadores que abram bastante o campo, ou seja, chamada amplitude. Eu não gosto desse termo, mas vou usar porque você está se acostumando a ouvir isso nas transmissões. E profundidade também, ou seja, o jogador que ataca mais a linha de fundo e pode ter a profundidade pelo centro também, né? Com o Gabigol, o Pedro e tal. Só que nesse momento eu vejo o Tite, repito aqui, acertando na estratégia para esse jogo contra o Vasco da Gama, porque ele vai com o meio de campo, a formação para mim mais coerente, não vejo grande dúvida em relação a isso, e com os dois jogadores que estão em melhor forma no ataque do Flamengo, melhor forma técnica, inclusive. Eu não estou falando aqui sobre forma física, não, até porque o Gabigol me parece estar bem fisicamente, o Bruno Henrique também e tal, não é essa uma questão, mas em forma técnica mesmo, né? Então, contra um time do Vasco que deve jogar com uma linha de 4 defensiva, você entrar com Pedro, Cebolinha abrindo o campo, Varela passando pelo lado direito, me parece ser a medida mais correta, a estratégia mais correta do técnico Tite, tá? Vejamos se isso vai ter resultado no campo. O Vasco vem muito mal, vem jogando muito mal, empatou com o Bangu, que tomou de 4 do Fluminense, perdeu para o Nova Iguaçu, e eu acho que uma vitória do Flamengo pode instaurar uma verdadeira crise no Vasco da Gama de novo. Acho que o Flamengo é favorito para esse jogo. É claro que o clássico é sempre muito disputado, mas o último clássico que a gente viu não foi assim, né? Foi uma vitória do Flamengo por 4 em cima do Vasco da Gama, já no primeiro tempo, naquele jogo, em que o Flamengo ainda era treinado pelo técnico Jorge Sampaoli. Lázaro é jogador do Palmeiras. Informação que a gente cravou ainda ontem à noite, tanto no Twitter quanto no Instagram, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram. Jogador desembarca em São Paulo segunda-feira para se apresentar ao Palmeiras, por empréstimo até dezembro, com uma opção de compra avaliada em 13 milhões de euros. É isso mesmo, galera. Muita grana, por 80%, né? Nem 100%. E para aqueles que me perguntam, sim, o Flamengo ainda é dono de percentual dele, de direitos econômicos, mas 25%, se não me engano, mas isso aí só será válido, entre aspas, para o Flamengo se ele for comprado pelo Palmeiras ao término da temporada. Até o momento não vale de nada, porque ele está chegando ao Palmeiras por empréstimo. Na minha opinião, o Palmeiras foi muito bem nessa contratação. Lázaro, ele faz várias funções no setor ofensivo, acho que o Abel Ferreira vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. Falando de Flamengo, mas agora futebol feminino, porque Cristiane marcou o gol na estreia. É isso mesmo, a craque rubro-negra, em sua estreia diante do Fluminense pela Copa Rio, marcou um dos gols da vitória por 3-0. E ela falou o seguinte após o jogo, e nos braços da galera, tá? Foi lá tirar foto com a torcida. Pô, Cristiane tem cara de ser mó resenha, gente boa demais. E ela disse: estou muito feliz de ter marcado o gol nessa minha estreia. Mas como eu disse, a gente tem bastante coisa ainda a melhorar aqui dentro do grupo, disse Cristiane, que prometeu fazer um quadro com a camisa da primeira vez e do primeiro gol com o Flamengo. E enquanto isso, ela estava ouvindo lá, e Cristiane, aí ela tá usando a camisa nova, foi pra galera, bacana demais, maneiro demais. Galera,
Lembra quando o Everton Ribeiro saiu daqui, que Flamengo e o Everton Ribeiro estavam planejando fazer uma despedida do jogador no Maracanã para a torcida diante desse jogo contra o Vasco, que será disputado nesse domingo, 4 de fevereiro? Pois é, os planos foram cancelados, Everton Ribeiro não terá mais despedida para a torcida do Flamengo no Maracanã. Esse último ato, digamos assim, The Last Dance, aconteceria no clássico desse domingo contra o Vasco, mas o Bahia tem jogo no mesmo dia pela Copa do Nordeste contra o Sport. Eu vou ser sincero, o Bahia está certo, entre aspas, em não liberar o jogador para essa despedida. Everton Ribeiro é o principal jogador do meio de campo do Bahia. É um clássico da Copa do Nordeste lá, diante do Sport. Pô, o cara não pode perder um jogo para vir fazer a sua despedida no ex-clube. E assim, na boa, ele terá outras chances, outras oportunidades. Quando o Bahia vier ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo, para mim, oportunidade perfeita. Então, o Everton Ribeiro não terá essa despedida contra o Vasco, só trazendo essa informação para atualizar vocês aí. Vamos falar agora de Vasco e Flamengo nesse domingo. Provável escalação do Vasco para pegar o Flamengo: Léo Jardim, Rojas na lateral direita, rapaz, Medel, João Vitor, Paulo Henrique, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair ou Praxedes, Payet, David ou Ryan e Verratti no ataque. Pelo que eu estou vendo aqui, é como se fosse uma linha de 5, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o que o Ramon Dias pode fazer, eu não duvido que ele faça, porque se a gente parar e analisar o setor ofensivo do Flamengo é muito forte. Vamos falar do provável time do Flamengo: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Gente, sejamos francos, não é nenhum exagero dizer que o Flamengo chega como amplo favorito para esse duelo, mas é muito favorito. O Vasco está em crise, vem de uma derrota para o Nova Iguaçu, mesmo começando com o time reserva, mas o time do Vasco jogou muito mal. O time do Vasco está em reformulação, toda hora é jogador chegando, jogador saindo. O Flamengo manteve a espinha dorsal, tem o reforço de peso do De La Cruz, que está jogando muita bola desde o começo da pré-temporada, desde o fim da temporada passada com a camisa do River Plate. Eu acho o Flamengo amplamente favorito. E para mim, se eu tivesse que fazer uma aposta lá na KTO utilizando o código VNE, eu apostaria numa vitória do Flamengo. Vou arriscar um placar aqui, tá, galera? 2-0 Flamengo. Vou arriscar aqui o meu palpite. Thiago Maia vem treinando com o grupo, mas não deve ser relacionado para esse duelo com o Vasco da Gama, tal como o Mateuzinho. São dois jogadores que estavam próximos de deixar o Flamengo, acabaram ficando porque as negociações com o Inter, com o Corinthians e Botafogo, respectivamente, as negociações não avançaram. Então, Thiago Maia e Mateuzinho, eles treinam com o grupo normalmente, tá? Mas não devem ser relacionados para pegar o Vasco nesse domingo. Sobre o Mateuzinho, temos atualização envolvendo a novela Mateuzinho. Mais um clube interessado na contratação do lateral direito do Flamengo. Dessa vez é o Grêmio, só que o Grêmio quer por empréstimo. Inclusive, uma informação que uma pessoa próxima a Mateuzinho me contou é que Renato Gaúcho ligou para o Mateuzinho para conversar com ele sobre a possibilidade de ele se transferir para o Grêmio. Só que, desde o começo, o Mateuzinho tem dado prioridade ao Corinthians. Inclusive, o modelo de negociação do Corinthians, que é por venda, apetece muito mais ao Flamengo do que o modelo que o Grêmio deseja por empréstimo. E o Mateuzinho, vocês sabem, dá prioridade ao Corinthians por vários motivos, por entender que o Corinthians, profissionalmente falando, seria bom. O pai dele é torcedor de nascença do Corinthians, seria uma realização pessoal também. Ele ficou uma semana treinando no Corinthians, ele conheceu o grupo do Corinthians, conheceu o técnico Mano Menezes, gostou do ambiente, mesmo estando num ambiente conturbado que está atualmente o Corinthians. Então o Mateuzinho, ele viveu, ele teve o pirulito ali na boca, como se o pirulito da criança estivesse aqui, alguém vai lá e tira. Ele viveu aquilo ali, então ele quer voltar para aquilo ali. Só que o Flamengo não, no primeiro momento, não quer fazer negócio com o Corinthians. Só que os jogadores, os empresários estão forçando. Eu acho que vai chegar uma hora que o Flamengo vai entender que a melhor coisa a se fazer é vender o Mateuzinho para o Corinthians. A proposta do Timão continua na mesa do Flamengo. 4 milhões de euros por 60%. Lembrando que o Flamengo não é dono de 100% dele. O Flamengo é dono de 50%, Londrina 50%. Tá bom?
Então, o Grêmio quer, mas o Flamengo não quer fazer empréstimo, o jogador prefere o Corinthians, mas o Flamengo não gostaria de fazer negócio com o Corinthians. Tá uma confusão. Porém, o Renato Gaúcho tentou e até ligou para o Mateuzinho. Beleza, galera? É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora olha só um detalhe importante. Essa é a provável escalação para a partida de hoje, hein? O técnico Tite fez o último treino nesse sábado e esse foi o time que ele esboçou que provavelmente deve entrar em campo. Goleiro Rossi, assumindo a titularidade do Mengão. Na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Nas laterais, Ayrton Lucas e Varela. Aí no meio de campo, o quarteto fantástico do Flamengo. Tá dando o que falar, hein? Eric Pulgar, o chileno Eric Pulgar, Gerson e os dois uruguaios Arrascaeta e De La Cruz. E lá na frente, a dupla que está chamando a atenção, Everton Cebolinha e Pedro. Tem muitas pessoas que estão dizendo o seguinte, muitos torcedores, dizendo que tem que dar mais minutagem para outra dupla, Bruno Henrique e Gabigol, que era a dupla de 2019, vocês lembram? 19, o ano épico, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas essa aí, ó, essa é a provável escalação para a partida de hoje. O Tite deve entrar assim. Esse é o time que, por enquanto, está na cabeça do técnico Tite. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários se você concorda com essa escalação. O Flamengo deve operar de forma bem ofensiva nessa partida, no Clássico. O time do Vasco costuma estar jogando, pelo menos o que estamos vendo, né? Nas partidas, ele costuma jogar mais de forma com velocidade, de forma em contra-ataque. O Flamengo gosta de jogar dessa maneira, né? Vamos ver o que pode acontecer nessa partida. Clássico é clássico, tudo pode acontecer. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Vasco 0. Vai dar esse palpite que eu vou deixar aqui registrado. Coloque também aí o seu palpite nos comentários e vamos ver o que vai acontecer nessa partida, nação, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like. Lembrando a você, no final desse mês de fevereiro, nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão, manto número 1, para 2 inscritos do nosso canal. Então se inscreva. Qual passo tem que fazer? Se inscreve. Ative o sino das notificações, você vai ficar sempre ligado nas informações do Mengão. E vai nas nossas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo. Você segue as duas lá. Tem tanto o Insta como o Twitter. Vai nos dois e segue a gente lá. Tá bom, nação? Tamo junto. Ótimo domingo pra todos vocês. Que dê Mengão hoje, hein? Grande clássico, 7 da noite. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.